Carlos PC 747 e bem-vindo ao canal. Uma das piores coisas que um piloto pode fazer é mudar de ideia durante uma fase crítica do voo, especialmente quando nunca foi treinado para isso. Dei mais de 5.000 horas de instrução de voo ao longo dos anos, e se há uma lição que nunca muda é esta: momentos críticos exigem compromisso. Egg pousos, por exemplo, arremetidas durante tentativas de pouso são normais, mas elas são treinadas e planejadas e quase sempre feitas antes do toque. Às vezes, após um avião de passageiros fazer um pouso muito ruim, uma arremetida é iniciada. Elas são bem-sucedidas porque são feitas imediatamente. Estamos falando de meros segundos após o pouso. Não estamos falando de uma aeronave que esteve no solo por um longo período de tempo. Houve vários acidentes em que os pilotos mudaram de ideia tarde demais após o pouso e os resultados não foram bons. Esses não eram pilotos ruins. Eles estavam apenas tomando decisões rápidas em frações de segundo, para as quais nunca foram treinados, e esse é o problema. Em jatos, não treinamos para arremetidas com longas rolagens no solo, nem mesmo as fazemos em simuladores. Marat, não, porque uma vez que você está estabelecido no solo, você permanece no solo. Essa é a regra. Mudar de ideia no meio do caminho ou além é uma das piores coisas que um piloto pode fazer. Foi exatamente isso que aconteceu no acidente que vou compartilhar com você agora. Ocorreu em um Hawker 800, uma aeronave com a qual estou bem familiarizado, porque tenho mais de 3.000 horas em aeronaves Hawker como capitão. Aqui está uma foto minha em um Hawker 800. Eu pilotei Hawkers por mais de uma década. Devido à perda de vidas, isso se tornou uma grande investigação para o NTSB, das quais eles fazem, em média, entre 2 e 7 por ano, de cerca de 1.600 investigações anualmente. Vou ler diretamente do relatório do NTSB. Em 31 de julho de 2008, por volta das 9h45, horário central de verão, o voo 81 da East Coast Jets, um Hawker Beechcraft 125-800A, novembro 8, um 8 Mike Victor caiu enquanto tentava arremeter após pousar na pista 30 no aeroporto regional de Owatonna, em Owatonna, Minnesota. Damper. More dump. Not dump. Lower on. O que os pilotos estão se referindo é a posição em que os flaps deveriam estar, mas não estão. É assim que o lift-up se parece. A alavanca do freio aerodinâmico, circulada em vermelho acima, serve tanto como freio de velocidade em voo, quanto como alavanca de lift-up com flaps totalmente abaixados após o pouso. O círculo vermelho, na parte inferior central da imagem, mostra o alcance que a alavanca do freio aerodinâmico elevação pode percorrer. Existem duas maneiras de verificar a elevação. A primeira é olhando para este pequeno medidor e uma maneira mais fácil é verificando se a alavanca de elevação foi puxada completamente para trás. Acho que isso é uma falha de design no sistema de lift-up da Hawker. Eu mesmo experimentei o problema várias vezes. O fato é que há várias etapas que você precisa cumprir para que o lift-up funcione. Não é apenas puxar a alavanca e você tem lift-up. De jeito nenhum. Queria ser depois de pousar, você puxa a alavanca para trás até a metade e então precisa mudar a direção em que está puxando a alavanca. Você tem que puxá-la completamente para superar uma restrição e uma vez feito isso, você pode puxar a alavanca até o final na posição de levantamento. More dump. Not dump.
Lower done. O viés de expectativa é a razão pela qual o copiloto inicialmente disse: estamos em posição de descarga, quando na verdade os flaps não estavam na posição de descarga. Então ele teve que avisar o capitão. Lower done. O que aconteceu agora é significativo tanto para o copiloto quanto para o capitão. O copiloto soltou uma forte expiração e a respiração do capitão aumentou substancialmente. Por quê? Porque eles sabiam que estavam em apuros. Ambos os pilotos sabiam que o tempo era crítico e que estavam ficando sem tempo. Lower done. A análise do espectro sonoro desse último clipe mostrou que o capitão realmente retraiu o lift dump depois de tê-lo estendido muito tarde após o pouso. O lift dump é realmente eficaz apenas imediatamente após o toque. Se você o acionar muitos segundos após o pouso, não será tão eficaz. Lower done. Ele retraiu a alavanca de elevação na pista. Isso não está em nenhum procedimento operacional padrão. E ele piorou ainda mais ao ordenar que o copiloto levantasse os flaps. E nos Hawkers, você quase nunca decola com os flaps levantados. Lower done. Provavelmente, a coisa mais significativa é que o capitão ia tentar arremeter após o lift dump ter sido acionado. Isso não é algo para o qual eles treinam. Isso não é algo para o qual eu já treinei. Isso não é algo para o qual os pilotos de Hawker treinam. O que poderia motivar um piloto a tentar realizar um procedimento que nunca treinou antes, como tentar arremeter após acionar o lift dump durante o pouso. Pressões externas, geralmente. Talvez os pilotos não quisessem se meter em problemas. Se eles saíssem da pista, mesmo que lentamente, isso definitivamente seria uma marca em seus registros e certamente impactaria suas futuras perspectivas de contratação. E a Ocean Radar é o conjunto de antenas ILS que estava sendo destruído na tentativa de arremetida deles. Havia outros fatores contribuintes, como fadiga, assim como o clima. Tinha acabado de chover na pista e o capitão escolheu pousar com vento de cauda. Provavelmente, Linus, e uma das descobertas mais tristes desta investigação, que levou quase 3 anos, foi o fato de que, se os pilotos tivessem apenas se comprometido a tentar parar, todos teriam sobrevivido. A aeronave teria saído da pista, embora lentamente, entre 27 e 38 nós, e teria rolado para uma área de segurança além do final da pista e todos teriam ficado bem. A análise mostrou que eles pousaram a 426 metros em uma pista molhada de 1.676 metros, o que, na minha opinião, e com vento de cauda, foi longe demais para tocar o solo. A seguinte reconstrução animada também foi fornecida pelo NTSB. No entanto, como não havia câmeras realmente gravando dentro da cabine da aeronave, muito disso é subjetivo e sujeito a conjecturas. Há um último comentário que gostaria de fazer sobre o sistema de liberação de sustentação do Hawker, que considero falho. E a razão pela qual acho que é falho
é devido aos requisitos de múltiplas etapas para realizá-lo. Isso, combinado com fatores humanos, pode e já levou a desastres. Não há um piloto de Hawker por aí voando até hoje, incluindo eu mesmo, que não tenha falhado em acionar o lift dump quando precisávamos. A chave está pronto e preparado mentalmente com antecedência para executar quando mais importa.